Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus entre agora na sua casa, alcance o seu coração e repouse sobre toda a sua família. Que o Senhor abençoe este quarto, esta cama onde você irá descansar, cada pessoa que você ama e também as áreas da sua vida que hoje parecem mais frágeis e cansadas. Nesta noite, estamos reunidos diante de Deus para receber força, proteção e vitória. Talvez tenha sido um dia longo. Talvez você tenha enfrentado preocupações, notícias difíceis, responsabilidades pesadas ou simplesmente aquele cansaço que ninguém consegue ver. Mas antes de fechar os olhos para dormir, lembre-se de algo muito importante. Deus preparou este momento para você. Não foi por acaso que você chegou até esta oração. Talvez você esteja aqui porque o seu coração está inquieto. Talvez existam pensamentos que não param, contas para pagar, dores no corpo, problemas na família ou um medo silencioso sobre o futuro. Talvez você tenha passado o dia inteiro dizendo que estava tudo bem, enquanto por dentro estava lutando para não desabar. E Deus sabe disso. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele conhece aquele peso que você carrega no coração e que nem consegue explicar em palavras. Se nesta noite você está cansado, desanimado ou sentindo-se sozinho, permita que esta oração seja um abraço do céu para a sua alma. Porque antes mesmo de você pedir ajuda, o Senhor já estava olhando para você com amor. E eu sinto no coração que alguém que está ouvindo esta oração precisava escutar exatamente isso. Você não foi abandonado. Deus continua ao seu lado. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando a noite parece longa demais. E antes que esta oração termine, eu creio que uma paz diferente começará a invadir o seu coração. Uma paz que talvez você não sinta há muito tempo. Por isso, se você deseja entregar esta noite nas mãos do Senhor, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Faça desta frase a sua primeira oração. E enquanto você escreve, respire profundamente, porque nesta noite Deus deseja renovar suas forças, proteger sua casa e lembrar ao seu coração que amanhã ainda guarda bênçãos que você não consegue imaginar. Meu irmão, minha irmã, talvez neste momento a casa esteja em silêncio, mas dentro de você existe uma verdadeira tempestade. Há pessoas que chegam à noite completamente esgotadas. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Você se deita, fecha os olhos, mas os pensamentos não param. Lembra-se das contas que precisam ser pagas, das preocupações com os filhos, das notícias do médico, das responsabilidades que parecem grandes demais para suportar. Talvez você tenha chorado escondido no banheiro para que ninguém percebesse sua dor. Talvez tenha olhado para sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez esteja tentando ser forte para sua família, enquanto por dentro sente que suas forças estão chegando ao limite. E o mais difícil de tudo é quando sentimos que ninguém realmente entende o que estamos vivendo. Há algum tempo, uma senhora chamada Maria Helena, de 62 anos, aposentada, de Belo Horizonte, testemunhou algo semelhante. Durante meses, ela quase não conseguia dormir. O medo do futuro e as preocupações com a família roubavam sua paz. Todas as noites, ela chorava em silêncio, sentindo-se sozinha. Até que, certa noite, decidiu fazer algo simples. Começou novamente a rezar antes de dormir. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dela. A ansiedade foi dando lugar à confiança. O medo começou a perder a força, e ela voltou a experimentar uma paz que havia perdido há muito tempo. Talvez você também esteja cansado de lutar sozinho. Talvez esteja cansado de fingir que está tudo bem. Mas escute isso com o coração. Deus vê cada batalha escondida. Ele conhece cada lágrima derramada no silêncio da noite. Mesmo agora, enquanto você me ouve, o Senhor está olhando para você com infinita misericórdia.
E talvez esta noite seja o momento em que Ele deseja tocar as feridas que ninguém consegue enxergar. Porque quando todos dormem e ninguém mais percebe a nossa dor, Deus continua acordado, cuidando de nós. E se o Senhor conhece tão profundamente o seu sofrimento, imagine o que Ele ainda deseja dizer ao seu coração nesta noite. Meu irmão, minha irmã, existe uma promessa de Deus que talvez você precise ouvir nesta noite mais do que nunca. No Salmo 4, versículo 8, está escrito: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavras tão bonitas e ao mesmo tempo tão profundas. Perceba que o salmista não disse que todos os problemas haviam desaparecido. Ele não disse que tudo estava perfeito, que não existiam lutas ou preocupações. Ele apenas declarou que podia descansar porque sabia que Deus estava cuidando dele. Talvez seja exatamente isso que o Senhor deseja ensinar ao seu coração hoje. A paz de Deus não significa a ausência de tempestades. Significa ter a certeza de que não estamos sozinhos dentro delas. Talvez você ainda esteja esperando uma resposta. Talvez a cura ainda não tenha chegado. Talvez a situação financeira continue difícil. Talvez existam perguntas que permanecem sem resposta. Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Mesmo quando você não consegue enxergar, o Senhor continua trabalhando. Lembre-se dos discípulos no mar da Galileia. A tempestade era forte. As ondas entravam no barco. O medo tomou conta de todos eles. E por um momento, parecia que Jesus não estava fazendo nada. Mas ele continuava ali, no mesmo barco, na mesma tempestade, na mesma noite de medo. E quando tudo parecia perdido, Jesus se levantou e acalmou o vento e o mar. Talvez hoje você também esteja enfrentando uma tempestade na saúde, na família, nas finanças ou dentro do próprio coração. Mas escute esta verdade com toda a sua alma. Jesus continua no seu barco. Ele não se afastou de você. Ele não ignorou suas lágrimas. Ele não esqueceu as suas orações. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado, mas a presença de Deus já está com você dentro dela. E isso muda tudo. Por isso, se você acredita que Jesus permanece ao seu lado nesta noite, diga baixinho, aí onde você está: Jesus, permanece comigo nesta noite. Repita mais uma vez com fé: Jesus, permanece comigo nesta noite. Porque o mesmo Senhor que acalmou o mar, continua acalmando corações. O mesmo Deus que fortaleceu os discípulos, continua fortalecendo aqueles que estão cansados. O mesmo Deus que realizou milagres, continua agindo hoje. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, meu irmão e minha irmã, vamos fazer algo muito especial. Respire profundamente. Diminua o ritmo dos seus pensamentos. Porque chegou o momento de colocar diante do Senhor tudo aquilo que pesa sobre o seu coração. Agora, meu irmão, minha irmã, encontre uma posição confortável. Se puder, coloque suavemente a sua mão sobre o coração. Respire profundamente, inspire devagar e solte o ar lentamente. Mais uma vez. Sinta que neste momento você não está apenas ouvindo uma oração. Você está entrando na presença amorosa de Deus. Talvez o seu dia tenha sido cheio de preocupações. Talvez o seu coração esteja carregado de perguntas, medos e cansaço. Mas por alguns instantes, deixe tudo isso aos pés do Senhor. Feche os olhos, se puder, e imagine Jesus sentado ao seu lado nesta noite. Ele olha para você com ternura, sem julgamento, sem condenação, com um amor que conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as lágrimas que você escondeu durante o dia, conhece as batalhas que ninguém vê, conhece aquele peso que você carrega em silêncio e que às vezes faz você pensar que não conseguirá continuar. E ainda assim, Ele lhe diz: não tenha medo, eu estou aqui. Senhor Jesus, antes de dormir, queremos te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas.
Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, a tua mão continuou sustentando cada passo nosso. Obrigado porque, mesmo quando nossa fé ficou fraca, o teu amor permaneceu fiel. Nesta noite, nós te entregamos todo este dia, as alegrias e também as decepções, as palavras que nos fizeram sorrir e aquelas que feriram o nosso coração, as preocupações que levaremos para a cama e os medos que tentam roubar a nossa paz. Tudo pertence a ti, Senhor. E se em algum momento deste dia falhamos, perdoa nossas impaciências, perdoa nossas reclamações, perdoa os momentos em que duvidamos da tua presença, perdoa quando tentamos carregar sozinhos pesos que deveriam ter sido colocados em tuas mãos. Purifica o nosso coração nesta noite, renova a nossa alma, lava-nos com a tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, pense agora naquilo que mais tem pesado dentro de você. Talvez seja uma preocupação com alguém que você ama. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma porta que permanece fechada. Talvez seja um medo que você não contou a ninguém. Não carregue isso sozinho. Entregue agora ao Senhor. Em silêncio, diga a Jesus aquilo que está ferindo o seu coração. Porque aquilo que você não consegue suportar, Deus pode carregar com você. E nesta noite, antes mesmo de você adormecer, o Senhor deseja começar uma obra de paz e restauração dentro da sua alma. Permaneça neste espírito de entrega, porque agora vamos apresentar diante de Deus as áreas mais necessitadas da nossa vida e pedir sua força, sua proteção e sua vitória. Senhor Jesus, neste momento colocamos diante de ti tudo aquilo que está ferido dentro de nós. Tu conheces as dores que ninguém vê. Conheces as noites em que choramos em silêncio. Conheces o cansaço de quem tenta permanecer forte diante da família, mas por dentro está se sentindo quebrado. Por isso, nesta noite pedimos: toca profundamente o nosso coração. Cura a ansiedade que tira o sono. Cura os pensamentos que nos assustam. Cura as lembranças dolorosas, as decepções, as feridas causadas por palavras e situações que ainda carregamos na alma. Senhor, abraça aqueles que se sentem sozinhos. Abraça quem perdeu a esperança. Abraça quem está cansado de lutar. Que a tua presença seja um remédio para cada coração ferido. Também colocamos diante de ti as nossas famílias. Visita cada lar que acompanha esta oração. Abençoa os casamentos que estão passando por dificuldades, aproxima pais e filhos, consola aqueles que sofrem por alguém que está distante, perdido ou afastado da fé. Protege nossos filhos, nossos netos e todas as pessoas que amamos, que nenhum lar permaneça sem a tua paz. Senhor, muitos dos teus filhos estão preocupados com o trabalho e com as finanças. Tu sabes quantas pessoas olham para as contas acumuladas e sentem medo. Tu sabes quantos estão procurando emprego, quantos acordam cedo e trabalham com dedicação, mas ainda assim vivem com insegurança e preocupação. Tu conheces aquele aperto no coração ao pensar no amanhã. Por isso, pedimos: abre portas, concede sabedoria, dá força para continuar. Providencia aquilo de que cada família necessita. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não vemos uma solução, porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança em ti. Meu irmão, minha irmã, talvez neste momento você esteja dizendo dentro de si: eu não sei mais o que fazer. Mas escute esta verdade: Deus sabe, Deus vê, Deus está cuidando de você. Ele conhece até mesmo a dor que você ainda não conseguiu colocar em palavras. E nesta noite, o Senhor está derramando consolo sobre a sua alma. Talvez os problemas ainda existam quando amanhecer, mas você não enfrentará mais tudo isso sozinho, porque o Senhor caminha ao seu lado. E quando Deus está conosco, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em caminhos de esperança. Permaneça em oração, porque agora iremos levantar uma poderosa declaração de fé, pedindo proteção, vitória
e a presença de Deus sobre toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, continue com a mão sobre o seu coração por mais alguns instantes. Respire profundamente e permita que estas palavras entrem na sua alma como uma promessa do céu. Porque a noite pode ser escura, mas a presença de Deus é maior do que qualquer escuridão. Talvez você vá dormir ainda sem todas as respostas. Talvez algumas preocupações ainda permaneçam, mas nesta noite você não dormirá sem a companhia do Senhor. Por isso, com fé, declare comigo: em nome de Jesus, eu declaro paz sobre esta casa. Declaro que todo medo, toda ansiedade e toda inquietação sejam entregues nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Que o Senhor visite os corpos enfermos, fortaleça os cansados e derrame consolo sobre aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus, eu declaro libertação. Que sejam quebradas as correntes da angústia, do desânimo, da tristeza profunda e de tudo aquilo que tem roubado a esperança do coração. Em nome de Jesus, eu declaro proteção. Que os santos anjos do Senhor acampem ao redor desta casa. Que toda obra do mal, todo perigo visível e invisível, todo acidente e toda ameaça sejam afastados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas. Que o Senhor prepare caminhos onde parecia não haver saída. Que Ele providencie trabalho, sustento, reconciliação e novas oportunidades. Em nome de Jesus, eu declaro esperança renovada, porque o amanhã pertence a Deus, porque aquilo que hoje parece impossível está nas mãos daquele para quem nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, receba estas palavras no fundo do seu coração. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus viu o seu esforço. Deus conhece o peso que você carregou durante todo este dia, e neste exato momento, o Senhor está envolvendo você com sua ternura. Talvez ninguém tenha perguntado hoje como você realmente estava. Talvez você tenha passado o dia cuidando de todos e esquecendo de si mesmo. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele está aqui. Ele permanece ao seu lado. E enquanto esta noite avança, permita-se descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando seus olhos não conseguem ver. Entregue novamente suas preocupações. Solte esse peso. Descanse o seu coração, porque o Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando amanhã. Agora, vamos diminuir o ritmo e repousar na presença do Senhor, permitindo que sua paz envolva nossa alma como um abraço de amor e misericórdia. Meu irmão, minha irmã, agora deixe o seu coração descansar. Respire lentamente mais uma vez. Sinta a presença de Deus envolvendo este momento. Talvez o dia tenha terminado com perguntas sem resposta. Talvez algumas preocupações ainda permaneçam. Mas uma coisa mudou. Você não está mais carregando tudo sozinho. O Senhor está aqui. E neste instante, Ele segura suas mãos cansadas e diz ao seu coração: não tenha medo, eu cuido de você. Por isso, rezemos juntos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, coloquemos esta noite sob o manto de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó doce Mãe, passa à frente da nossa vida. Cobre esta casa com o teu manto de amor. Protege nossas famílias, nossos filhos, nossos sonhos e também nossas preocupações mais escondidas. Intercede por aqueles que estão doentes, desanimados e sem forças para continuar.
Ensina-nos a descansar no coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, neste momento imagine o Senhor entrando em cada cômodo da sua casa. Que Ele abençoe sua cama, seus pensamentos, seus sonhos e o dia de amanhã. Que toda inquietação dê lugar à paz. Que toda tristeza seja consolada. Que todo medo seja substituído pela confiança. Porque enquanto você dorme, Deus permanece acordado, cuidando de tudo. Você pode descansar. Você pode fechar os olhos em paz. Você pode confiar. Porque o Senhor ouviu suas lágrimas. O Senhor conhece sua história. E o Senhor jamais abandonará aqueles que colocam nele a sua esperança. Receba agora esta bênção. Que o Senhor derrame força sobre o seu corpo, serenidade sobre a sua mente e paz sobre o seu coração. Que os santos anjos guardem esta casa durante toda a noite. Que nenhuma sombra de medo permaneça aqui. Que amanhã você desperte renovado, fortalecido e cheio de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este momento com alguém que também esteja precisando de força e consolo nesta noite. Talvez exista alguém chorando em silêncio, precisando ouvir que Deus ainda está cuidando dela. Permita que esta oração seja um gesto de amor e uma pequena missão de fé. Agora descanse. Durma na paz do Senhor. Que Nossa Senhora cubra você com seu manto. Que os anjos permaneçam ao seu redor. E que a doce presença de Jesus permaneça em sua casa durante toda esta noite. Boa noite. Deus está com você. E amanhã, pela graça do Senhor, será um novo começo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus entre agora na sua casa, alcance o seu coração e repouse sobre toda a sua família. Que o Senhor abençoe este quarto, esta cama onde você irá descansar, cada pessoa que você ama e também as áreas da sua vida que hoje parecem mais frágeis e cansadas. Nesta noite, estamos reunidos diante de Deus para receber força, proteção e vitória. Talvez tenha sido um dia longo. Talvez você tenha enfrentado preocupações, notícias difíceis, responsabilidades pesadas ou simplesmente aquele cansaço que ninguém consegue ver. Mas antes de fechar os olhos para dormir, lembre-se de algo muito importante. Deus preparou este momento para você. Não foi por acaso que você chegou até esta oração. Talvez você esteja aqui porque o seu coração está inquieto. Talvez existam pensamentos que não param. Contas para pagar, dores no corpo, problemas na família ou um medo silencioso sobre o futuro. Talvez você tenha passado o dia inteiro dizendo que estava tudo bem, enquanto por dentro estava lutando para não desabar. E Deus sabe disso. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele conhece aquele peso que você carrega no coração e que nem consegue explicar em palavras. Se nesta noite você está cansado, desanimado ou sentindo-se sozinho, permita que esta oração seja um abraço do céu para a sua alma. Porque antes mesmo de você pedir ajuda, o Senhor já estava olhando para você com amor. E eu sinto no coração que alguém que está ouvindo esta oração precisava escutar exatamente isso. Você não foi abandonado. Deus continua ao seu lado. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando a noite parece longa demais. E antes que esta oração termine, eu creio que uma paz diferente começará a invadir o seu coração. Uma paz que talvez você não sinta há muito tempo. Por isso, se você deseja entregar esta noite nas mãos do Senhor, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Faça desta frase a sua primeira oração. E enquanto você escreve, respire profundamente, porque nesta noite Deus deseja renovar suas forças, proteger sua casa e lembrar ao seu coração que amanhã ainda guarda bênçãos que você não consegue imaginar. Meu irmão, minha irmã, talvez neste momento a casa esteja em silêncio, mas dentro de você existe uma verdadeira tempestade. Há pessoas que chegam à noite completamente esgotadas.
O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Você se deita, fecha os olhos, mas os pensamentos não param. Lembra-se das contas que precisam ser pagas, das preocupações com os filhos, das notícias do médico, das responsabilidades que parecem grandes demais para suportar. Talvez você tenha chorado escondido no banheiro para que ninguém percebesse sua dor. Talvez tenha olhado para sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez esteja tentando ser forte para sua família, enquanto por dentro sente que suas forças estão chegando ao limite. E o mais difícil de tudo é quando sentimos que ninguém realmente entende o que estamos vivendo. Há algum tempo, uma senhora chamada Maria Helena, de 62 anos, aposentada, de Belo Horizonte, testemunhou algo semelhante. Durante meses, ela quase não conseguia dormir. O medo do futuro e as preocupações com a família roubavam sua paz. Todas as noites, ela chorava em silêncio, sentindo-se sozinha. Até que, certa noite, decidiu fazer algo simples. Começou novamente a rezar antes de dormir. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dela. A ansiedade foi dando lugar à confiança. O medo começou a perder a força, e ela voltou a experimentar uma paz que havia perdido há muito tempo. Talvez você também esteja cansado de lutar sozinho. Talvez esteja cansado de fingir que está tudo bem, mas escute isso com o coração. Deus vê cada batalha escondida. Ele conhece cada lágrima derramada no silêncio da noite. Mesmo agora, enquanto você me ouve, o Senhor está olhando para você com infinita misericórdia. E talvez esta noite seja o momento em que Ele deseja tocar as feridas que ninguém consegue enxergar. Porque quando todos dormem e ninguém mais percebe a nossa dor, Deus continua acordado, cuidando de nós. E se o Senhor conhece tão profundamente o seu sofrimento, imagine o que Ele ainda deseja dizer ao seu coração nesta noite. Meu irmão, minha irmã, existe uma promessa de Deus que talvez você precise ouvir nesta noite mais do que nunca. No Salmo 4, versículo 8, está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavras tão bonitas e ao mesmo tempo tão profundas. Perceba que o salmista não disse que todos os problemas haviam desaparecido. Ele não disse que tudo estava perfeito, que não existiam lutas ou preocupações. Ele apenas declarou que podia descansar porque sabia que Deus estava cuidando dele. Talvez seja exatamente isso que o Senhor deseja ensinar ao seu coração hoje. A paz de Deus não significa a ausência de tempestades. Significa ter a certeza de que não estamos sozinhos dentro delas. Talvez você ainda esteja esperando uma resposta. Talvez a cura ainda não tenha chegado. Talvez a situação financeira continue difícil. Talvez existam perguntas que permanecem sem resposta. Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Mesmo quando você não consegue enxergar, o Senhor continua trabalhando. Lembre-se dos discípulos no mar da Galileia. A tempestade era forte. As ondas entravam no barco. O medo tomou conta de todos eles. E por um momento, parecia que Jesus não estava fazendo nada. Mas ele continuava ali, no mesmo barco, na mesma tempestade, na mesma noite de medo. E quando tudo parecia perdido, Jesus se levantou e acalmou o vento e o mar. Talvez hoje você também esteja enfrentando uma tempestade. Uma tempestade na saúde, na família, nas finanças ou dentro do próprio coração. Mas escute esta verdade com toda a sua alma. Jesus continua no seu barco. Ele não se afastou de você. Ele não ignorou suas lágrimas. Ele não esqueceu as suas orações. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado, mas a presença de Deus já está com você dentro dela. E isso muda tudo. Por isso, se você acredita que Jesus permanece ao seu lado nesta noite, diga baixinho, aí onde você está: Jesus, permanece comigo nesta noite. Repita mais uma vez com fé: Jesus, permanece comigo nesta noite. Porque o mesmo Senhor que acalmou o mar, continua acalmando corações.
O mesmo Deus que fortaleceu os discípulos continua fortalecendo aqueles que estão cansados. O mesmo Deus que realizou milagres continua agindo hoje. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, meu irmão e minha irmã, vamos fazer algo muito especial. Respire profundamente. Diminua o ritmo dos seus pensamentos. Porque chegou o momento de colocar diante do Senhor tudo aquilo que pesa sobre o seu coração. Agora, meu irmão, minha irmã, encontre uma posição confortável. Se puder, coloque suavemente a sua mão sobre o coração. Respire profundamente, inspire devagar e solte o ar lentamente. Mais uma vez. Sinta que neste momento você não está apenas ouvindo uma oração. Você está entrando na presença amorosa de Deus. Talvez o seu dia tenha sido cheio de preocupações. Talvez o seu coração esteja carregado de perguntas, medos e cansaço. Mas por alguns instantes, deixe tudo isso aos pés do Senhor. Feche os olhos, se puder, e imagine Jesus sentado ao seu lado nesta noite. Ele olha para você com ternura, sem julgamento, sem condenação, com um amor que conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as lágrimas que você escondeu durante o dia, conhece as batalhas que ninguém vê, conhece aquele peso que você carrega em silêncio e que às vezes faz você pensar que não conseguirá continuar. E ainda assim, Ele lhe diz: não tenha medo, eu estou aqui. Senhor Jesus, antes de dormir, queremos te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, a tua mão continuou sustentando cada passo nosso. Obrigado porque, mesmo quando nossa fé ficou fraca, o teu amor permaneceu fiel. Nesta noite, nós te entregamos todo este dia. As alegrias e também as decepções. As palavras que nos fizeram sorrir e aquelas que feriram o nosso coração, as preocupações que levaremos para a cama e os medos que tentam roubar a nossa paz. Tudo pertence a ti, Senhor. E se em algum momento deste dia falhamos, perdoa nossas impaciências, perdoa nossas reclamações, perdoa os momentos em que duvidamos da tua presença, perdoa quando tentamos carregar sozinhos pesos que deveriam ter sido colocados em tuas mãos. Purifica o nosso coração nesta noite, renova a nossa alma, lava-nos com a tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, pense agora naquilo que mais tem pesado dentro de você. Talvez seja uma preocupação com alguém que você ama, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma porta que permanece fechada, talvez seja um medo que você não contou a ninguém. Não carregue isso sozinho. Entregue agora ao Senhor. Em silêncio, diga a Jesus aquilo que está ferindo o seu coração, porque aquilo que você não consegue suportar, Deus pode carregar com você. E nesta noite, antes mesmo de você adormecer, o Senhor deseja começar uma obra de paz e restauração dentro da sua alma. Permaneça neste espírito de entrega, porque agora vamos apresentar diante de Deus as áreas mais necessitadas da nossa vida e pedir sua força, sua proteção e sua vitória. Senhor Jesus, neste momento colocamos diante de ti tudo aquilo que está ferido dentro de nós. Tu conheces as dores que ninguém vê. Conheces as noites em que choramos em silêncio. Conheces o cansaço de quem tenta permanecer forte diante da família, mas por dentro está se sentindo quebrado. Por isso, nesta noite pedimos: toca profundamente o nosso coração, cura a ansiedade que tira o sono, cura os pensamentos que nos assustam, cura as lembranças dolorosas, as decepções, as feridas causadas por palavras e situações que ainda carregamos na alma. Senhor, abraça aqueles que se sentem sozinhos, abraça quem perdeu a esperança, abraça quem está cansado de lutar. Que a tua presença seja um remédio para cada coração ferido. Também colocamos diante de ti as nossas famílias. Visita cada lar que acompanha esta oração. Abençoa os casamentos que estão passando por dificuldades.
aproxima pais e filhos, consola aqueles que sofrem por alguém que está distante, perdido ou afastado da fé. Protege nossos filhos, nossos netos e todas as pessoas que amamos. Que nenhum lar permaneça sem a tua paz. Senhor, muitos dos teus filhos estão preocupados com o trabalho e com as finanças. Tu sabes quantas pessoas olham para as contas acumuladas e sentem medo. Tu sabes quantos estão procurando emprego, quantos acordam cedo e trabalham com dedicação, mas ainda assim vivem com insegurança e preocupação. Tu conheces aquele aperto no coração ao pensar no amanhã. Por isso, pedimos, abre portas, concede sabedoria, dá força para continuar, providencia aquilo de que cada família necessita. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não vemos uma solução, porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança em Ti. Meu irmão, minha irmã, talvez neste momento você esteja dizendo dentro de si: eu não sei mais o que fazer. Mas escute esta verdade: Deus sabe, Deus vê, Deus está cuidando de você. Ele conhece até mesmo a dor que você ainda não conseguiu colocar em palavras. E nesta noite, o Senhor está derramando consolo sobre a sua alma. Talvez os problemas ainda existam quando amanhecer, mas você não enfrentará mais tudo isso sozinho, porque o Senhor caminha ao seu lado. E quando Deus está conosco, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em caminhos de esperança. Permaneça em oração, porque agora iremos levantar uma poderosa declaração de fé, pedindo proteção, vitória e a presença de Deus sobre toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, continue com a mão sobre o seu coração por mais alguns instantes. Respire profundamente. E permita que estas palavras entrem na sua alma como uma promessa do céu, porque a noite pode ser escura, mas a presença de Deus é maior do que qualquer escuridão. Talvez você vá dormir ainda sem todas as respostas. Talvez algumas preocupações ainda permaneçam, mas nesta noite você não dormirá sem a companhia do Senhor. Por isso, com fé, declare comigo: em nome de Jesus, eu declaro paz sobre esta casa. Declaro que todo medo, toda ansiedade e toda inquietação sejam entregues nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Que o Senhor visite os corpos enfermos, fortaleça os cansados e derrame consolo sobre aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus, eu declaro libertação. Que sejam quebradas as correntes da angústia, do desânimo, da tristeza profunda e de tudo aquilo que tem roubado a esperança do coração. Em nome de Jesus, eu declaro proteção. Que os santos anjos do Senhor acampem ao redor desta casa. Que toda obra do mal, todo perigo visível e invisível, todo acidente e toda ameaça sejam afastados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas. Que o Senhor prepare caminhos onde parecia não haver saída. Que Ele providencie trabalho, sustento, reconciliação e novas oportunidades. Em nome de Jesus, eu declaro esperança renovada, porque o amanhã pertence a Deus, porque aquilo que hoje parece impossível está nas mãos daquele para quem nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, receba estas palavras no fundo do seu coração. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus viu o seu esforço. Deus conhece o peso que você carregou durante todo este dia, e neste exato momento, o Senhor está envolvendo você com sua ternura. Talvez ninguém tenha perguntado hoje como você realmente estava. Talvez você tenha passado o dia cuidando de todos e esquecendo de si mesmo. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele está aqui. Ele permanece ao seu lado. E enquanto esta noite avança, permita-se descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando seus olhos não conseguem ver. Entregue novamente suas preocupações. Solte esse peso. Descanse o seu coração, porque o Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando amanhã.
Agora, vamos diminuir o ritmo e repousar na presença do Senhor, permitindo que sua paz envolva nossa alma como um abraço de amor e misericórdia. Meu irmão, minha irmã, agora deixe o seu coração descansar. Respire lentamente mais uma vez. Sinta a presença de Deus envolvendo este momento. Talvez o dia tenha terminado com perguntas sem resposta. Talvez algumas preocupações ainda permaneçam. Mas uma coisa mudou. Você não está mais carregando tudo sozinho. O Senhor está aqui. E neste instante, Ele segura suas mãos cansadas e diz ao seu coração: não tenha medo, eu cuido de você. Por isso, rezemos juntos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, coloquemos esta noite sob o manto de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó doce Mãe, passa à frente da nossa vida, cobre esta casa com o teu manto de amor. Protege nossas famílias, nossos filhos, nossos sonhos e também nossas preocupações mais escondidas. Intercede por aqueles que estão doentes, desanimados e sem forças para continuar. Ensina-nos a descansar no coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, neste momento imagine o Senhor entrando em cada cômodo da sua casa. Que Ele abençoe sua cama, seus pensamentos, seus sonhos e o dia de amanhã. Que toda inquietação dê lugar à paz. Que toda tristeza seja consolada. Que todo medo seja substituído pela confiança. Porque enquanto você dorme, Deus permanece acordado, cuidando de tudo. Você pode descansar. Você pode fechar os olhos em paz. Você pode confiar. Porque o Senhor ouviu suas lágrimas. O Senhor conhece sua história. E o Senhor jamais abandonará aqueles que colocam nele a sua esperança. Receba agora esta bênção. Que o Senhor derrame força sobre o seu corpo, serenidade sobre a sua mente e paz sobre o seu coração. Que os santos anjos guardem esta casa durante toda a noite. Que nenhuma sombra de medo permaneça aqui. Que amanhã você desperte renovado, fortalecido e cheio de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este momento com alguém que também esteja precisando de força e consolo nesta noite. Talvez exista alguém chorando em silêncio, precisando ouvir que Deus ainda está cuidando dela. Permita que esta oração seja um gesto de amor e uma pequena missão de fé. Agora descanse. Durma na paz do Senhor. Que Nossa Senhora cubra você com seu manto, que os anjos permaneçam ao seu redor e que a doce presença de Jesus permaneça em sua casa durante toda esta noite. Boa noite. Deus está com você e amanhã, pela graça do Senhor, será um novo começo.